Bom, então o nosso capítulo ele é o capítulo 1, né? É o do relatório do RDH. E o título é A Desigualdade no Desenvolvimento Humano, Alvos Móveis, Questões Fulcrais e em Permanente Mudança. E o texto ele fala basicamente sobre a questão da desigualdade, né, ao redor do mundo e sobre as dinâmicas da desigualdade. Então, principalmente como os fatores que mais influenciam no desenvolvimento humano, que dão forma, que englobam a injustiça nos dias atuais. E o texto ele fala principalmente da questão a crítica que o texto fala é que muitos dessa diferença entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, por exemplo, quando uma criança ela nasce, o destino dela, ou o futuro dela já é determinado antes mesmo dela dela seguir na vida por circunstâncias que ela não pode escolher. Então, que está além do seu controle, né? Então, a Uhum. questão da termo de saúde, né, da educação, do emprego, até da classe social, que são coisas que elas que têm essa diferença entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Essas divergências. Correto, acho que o texto ele foca bastante na questão da desigualdade, né? Uhum. Sendo mais pegando o foco dele. Então, a todo momento ele vem me contrapondo países que estão mais bem desenvolvidos com países que estão mais no processo ainda, né? Uhum. Isso tudo falando de alguns pontos essenciais, né? Ele faz uma comparação bem interessante a respeito da educação, né? E como as crianças, por exemplo, elas realmente em momentos, enfim, em países subdesenvolvidos, essas crianças estão fadadas a, cara, não ter um crescimento de vida, não ter os mesmos anos de escolaridade, como o Manfrim comentou dessa discrepância toda. Mas realmente ele faz uma comparação falando desses pontos principais, também sobre saúde, e fala sobre, enfim, como esses países se diferenciam entre si a modo de, enfim, impactar a vida da população. Até o texto, né, no início dele, ele fala alguns dados, né? Ele até fala que 3% só da população adulta em países que têm baixo nível de desenvolvimento humano, apenas 3%, né, possuem em grau de se está com outros 29 países que eles fizeram as pesquisas. Além disso, ele também cita, né, um pouco da evolução de assinatura de internet de banda larga móvel. E eu fui atrás um pouco para procurar sobre isso. E a gente tem que no Brasil uma média de 7 megas só. E se você comparar com outros países, né, mais desenvolvidos, a média é de 50 megas. Então, os países periféricos estão bem atrasados em relação a desenvolvimento e de tecnologia e de educação também. Uhum. Sim, com Sim, certeza. E também tem a questão que ele fala que essa questão da internet, né, dos fatores que influenciam na desigualdade, que eles são abordados no relatório em relação às capacidades, né? Que ele diz que existem as capacidades, desde as capacidades básicas da população, das desigualdades das capacidades básicas até as desigualdades, até as capacidades mais avançadas. E o relatório ele faz essa diferenciação e ele cita alguns exemplos de fatores que influenciam as desigualdades e relatam essas capacidades também, né? Então ele faz um exemplo aqui na questão da saúde, que envolve desde a capacidade da sobrevivência de uma pessoa ao nascer, até que seria a capacidade básica, né? E até o decorrer a perspectiva de vida dessa pessoa, né? Que daí seria a capacidade mais avançada. E além também do fator saúde, ele cita a questão da educação e do conhecimento, né? Que é outro fator muito importante que influencia na desigualdade.
E então essa capacidade básica seria desde a conclusão do ensino primário, né, o primário básico, e até, por exemplo, uma ingressão numa universidade, que seria um nível de aprendizagem mais elevado, que seria essa capacidade mais avançada, né? Ele traz ali também um gráfico, né? Isso aí é a figura 1.1, que dá para ver essa perspectiva, onde os países com menor desempenho no desenvolvimento humano apresentam que a maioria da sua população é concentrada em não matriculados no ensino superior, com uma grande taxa de mortalidade antes dos 20 anos e com pouco registro de pessoas matriculadas no ensino superior. Enquanto, em contraponto, ele coloca países com alto desenvolvimento, em que a maioria das pessoas já estão ingressados no ensino superior. E uma taxa bem, quase metade do país em desenvolvimento de pessoas não matriculadas no ensino superior. E nisso a gente já pode ver um contraponto dessa relação de conceitos básicos e avançados dentro de cada parâmetro de cada país, né? Também ele apresenta, eu achei interessante, que comenta que a população do mundo vai envelhecer cada vez mais. Na realidade, ele até cita que até 2050, um em cada 5 pessoas vai estar na faixa etária de velho, né? Vai ser velho. Então, isso deve impactar muito, inclusive, a dinâmica de desenvolvimento no mundo. Como a gente vai lidar com tantos idosos, como isso vai ser gerido em um mundo que a população está crescendo cada vez mais. O relatório também aponta que até 2050 a gente deve ter aí em torno de 10 bilhões de pessoas no planeta. Então, isso deve impactar muito, inclusive a educação aí no mundo. O Manfrim e o Leonil tocaram no assunto, como a educação a nível pré-escolar em países subdesenvolvidos, ela tende a ser muito ruim, enfim, tende a condenar a criança a um baixo desenvolvimento, enfim, a uma situação realmente de, enfim, pouca chance de ascensão social, que é o que se busca em um país com uma realidade tão ruim como o Mali, como a África, no continente africano no geral. Então, essa é uma realidade do texto que eu achei bem interessante. Ele até cita, né, essa parte que você falou de estudantes, ele até cita que diversos estudantes ficam para trás em relação ao resto da turma, pelo seu baixo nível de instrução, né? Levando em contraponto também que o Gustavo falou, né, da pobreza mais concentrada em alguns locais, como na África, no final do texto ele dá uma abordagem à pobreza extrema, né? Como a gente está, o desenvolvimento mundial está caminhando para a erradicação da pobreza, só que em alguns locais, algumas regiões ainda está difícil essa situação. Ele coloca até em perspectiva que se continuarmos assim, do jeito que estamos na África subsaariana, se não me engano, 2030 ele falou, cerca de 90% da população mundial que está na pobreza extrema vai estar localizada na África subsaariana. Então, é um ponto que a gente vê que fica bem complicado, assim, em que a gente fala de desenvolvimento, fala de crescimento, só que em um local mais carente, digamos assim, a gente vê que as medidas não estão sendo tomadas até por falta de estrutura, e é um local que a gente deve ter uma atenção para alguns projetos. Ele cita projeto de desenvolvimento humano, de não deixar ninguém para trás, mas no final a gente está acabando deixando, digamos assim, pelo menos na África subsaariana. Sim. E também, por outro lado, apesar dessa, né, do que você falou da pobreza na África e tudo mais que está aumentando, a gente tem o outro lado, que a taxa, fala aqui no texto, que a taxa mundial de pobreza extrema ela baixou cerca de 36%, né, desde 1990 para 9% em 2018.
que já é um avanço muito grande, né, por causa dessas desigualdades. E também ele fala aqui que as taxas de mortalidade infantil têm diminuído, né, de forma consistente, e que as taxas de matrícula no ensino primário ela tem dado grandes passos, que está com uma cobertura universal na maioria dos países, que também já é um grande avanço. E também a gente não pode esquecer, agora voltando um pouco sobre a parte histórica, né, que essas desigualdades que elas são frutos, né, que elas são muito evidentes, mas elas são frutos das estruturas sociais, né, que é uma coisa que ele aborda bastante aqui no texto, que são a questão das raízes históricas, né, que elas são entranhadas nas instituições, né, e que é muito difícil você reverter essa situação, né, porque você tem uma diferença muito grande nos países com baixo desenvolvimento e grande desenvolvimento. E outra questão que ele fala também é sobre que não basta somente você melhorar um ou dois indicadores. Então, por exemplo, você aumentar a saúde, você aumentar a escolaridade, né, você mexer em dois indicadores específicos, sendo que os outros vão permanecer intactos. Então, ele fala que é necessário você alterar essas estruturas sociais, né, que fizeram com que a desigualdade tomasse forma, né? Puxando um gancho um pouco disso, a gente tem que a desigualdade, ela também gera uma discriminação dentro da sociedade, o que vai por levar as pessoas a serem privadas de sua dignidade. Isso a gente surge um próximo tema, que é na desigualdade e a busca pela dignidade das pessoas, né? Nós temos que a ausência da igualdade de tratamento e a discriminação também se refletem em desigualdade entre grupos e a desigualdade entre as classes horizontais próprias da sociedade. Então, mesmo as pessoas têm diversas privações de dignidade e essas pessoas estão começando a correr atrás agora, apesar de ser muito difícil, como o próprio texto cita, que é muito difícil de ir atrás de uma dignidade num país mais periférico, menos desenvolvido, né? Correto. Levando ali a parte que o Manfrim também tocou das instituições, e dá para colocar um contraponto com o livro Por que as Nações Fracassam, em que ele aborda bastante essa parte de instituição e como os primórdios da instituição podem moldar o presente do país, né, da região, desde o seu descobrimento, como no caso do Brasil, né, se for de uma forma mais extrativa, mais inclusiva. Então, isso também está muito atrelado ao índice do desenvolvimento humano da região, né, como que foi moldado suas raízes. Sim, e justamente também fazendo um gancho no comentário do Leonil, o texto ele aborda 4 tipos de análises, por assim dizer, para entender o desenvolvimento de um país ou o não desenvolvimento. Ele fala ali da convergência absoluta, ou seja, quando um país consegue convergir para uma ascensão de fato, uma convergência fraca, quando um país não tem potencial de crescimento, e também fala sobre uma divergência no crescimento econômico, como muitos países às vezes têm um crescimento elevado, deixando os outros de lado. E essa conjuntura toda se dá muito pelas instituições. As instituições têm um papel fundamental para essa convergência, para o crescimento e para a ascensão social da população. Enfim, sobretudo nessas regiões de extrema pobreza que o texto enfatiza mais. Voltando ali também na questão da educação, né? Relembrando o que foi comentado no começo do nosso vídeo, diferenciando os fatores básicos e avançados, né? A gente vê ali, através da figura 1.11 dentro do texto, uma diferenciação entre o que seria o elevado e o básico dentro da situação, né? Onde a gente vê que o nível pré-escola e superior é destacado como sendo uma consequência avançada e o primário e secundário básico. Então, a gente vê que os investimentos devem ser feitos dentro do país
pensando nisso. Não adianta você fazer grandes, fortes investimentos. Não, eu quero o meu país seja mais avançado, tenha um desenvolvimento maior, eu vou investir em ensino superior. Mas o que adianta você fazer isso se lá no seu ensino primário e secundário a população não tem uma grande entrada? Então, acho que o texto também ele faz um ponto disso, falando que você primeiro tem que investir nas suas partes básicas, ter uma forte base para poder começar a se desenvolver nas outras partes, nessa situação no ensino superior, na pré-escola e tudo mais. Ele até faz um comentário falando que já foi a época em que saneamento básico e eletricidade era um fator, um diferencial, digamos assim. E nisso a gente pode perceber. Então a gente tem que começar a se atualizar. Não adianta você querer pegar coisas do passado e não atualizar para a sua situação presente. Você tem que analisar cada caso e investigar o que seria, se o básico está ok para poder partir para o avançado. Investir em educação básica é uma política de longo prazo, né? A gente vê isso em Singapura, Coreia do Sul, são países de referência nessa educação, que começaram faz até bastante tempo a investir nisso e que só agora está dando resultado e está dando muito resultado, né? Os países crescem muito, né? Principalmente Singapura, né? Por causa dessa educação básica que foi feita pelos governos lá. Sim, com certeza. E também, além dessa questão da educação, do conhecimento, você, né, por a gente estar entrando, ou por já estar num mundo extremamente globalizado e desenvolvido na questão de tecnologia, também ter esse incentivo, né, ao uso da internet, que, né, foi um fator que influenciou muito no desenvolvimento não só dos países desenvolvidos, mas também dos países subdesenvolvidos, e que é um fator que ele, por ser mais recente, ele tem muita influência também, né? Não só na questão dessas capacidades, mas também na questão do próprio conhecimento, né? A internet ela proporciona a liberdade, né? Então a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, que é um fator que influencia muito na questão do IDH, né? Que é o fator que ele leva em consideração aqui no relatório. Com certeza, mas aí a gente vê, enfim, nessa questão do investimento em educação, a diferença das políticas, né, de cada país. O texto também coloca o desafio de você ter uma política de Estado de longo prazo e não ter uma política de curto prazismo, porque politicamente investir em educação não é muito vantajoso, porque, como vocês mesmos colocaram, o resultado é de longo prazo. Então, muitas vezes, aquele governante não vai usufruir daquele resultado politicamente. E o texto coloca isso ali em alguns trechos de forma bem interessante. Sim. E também outro fator que ele leva em conta, né, aqui no relatório, é que uma das formas de você conseguir registrar as desigualdades nos países é a partir do Índice de Desenvolvimento Ajustado à Desigualdade, né, que é o IDH-AD, né, e que ele fala que ele justamente que ele ajusta esse valor do IDH, né, às desigualdades de cada país. E que eu achei isso bem interessante, né, porque você não está levando em conta um fator geral, né, você está pegando cada país, cada desigualdade, cada nível de desigualdade dos países e você está inserindo nesse índice a questão, né, essas questões das capacidades básicas, das capacidades avançadas, você está incluindo eles para fazer o cálculo, né, para medir a desigualdade dos países, né? Então achei isso bem interessante.